Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem como título Andando sobre as Águas. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, olho na tela, vamos meditar na palavra do Senhor. O texto é Mateus capítulo 14, de 25 a 33, que diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu? Então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-o, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Uau, que história impressionante, que história incrível, não é? Pois bem, essa história está na Bíblia para nos dar várias lições importantes para a nossa caminhada com Jesus também. Vamos analisar algumas coisas. Eu fiz aqui algumas anotações para facilitar a nossa compreensão e o nosso estudo de hoje. O primeiro ponto é o seguinte: Jesus andou sobre as águas. Para um pouquinho e pensa. Você já foi ao mar? Já foi a um rio? Olhou para uma piscina? Me diz aí, o que você acha de andar sobre as águas? É algo sobrenatural, não é? E a Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas. Esse é o nosso Jesus, que pode andar sobre a terra, sobre as águas e sobre o ar. Sabia disso? Porque Jesus é Deus, é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. E aqui você vê Jesus de forma sobrenatural andando sobre as águas do mar. Isso é realmente impactante, você não acha? E mais, os discípulos estavam no barco e viram alguém andando sobre as águas, e era de madrugada, era de noite, e eles então deram um grito dizendo: é um fantasma. Essa exclamação deles acaba revelando que eles tinham na mente, na memória, muitas informações estranhas, como nós temos hoje também. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa que morre, ela vai para a sepultura e fica ali morta. Ela não sai dali, não sai uma alma, não sai um espírito, nada disso. Mas você já percebeu que no subconsciente do ser humano existe um medo. E quando você fala assim, vamos passar em frente ao cemitério, ou vamos a um cemitério, há um certo medo, um certo pavor de uma maneira geral. Não é em todo mundo, mas em muitas pessoas. Então isso mostra que existem muitas informações equivocadas dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça. E aqui você vê que quando os discípulos dizem é um fantasma, isso revela que eles tinham isso em mente. Quer dizer, como é que eles podem ver alguém andando sobre as águas e achar que é um fantasma? Né? Então eles tinham essas coisas todas na sua memória. E aí Jesus fala assim: tem de bom ânimo, não é um fantasma, sou eu, Jesus, sou eu mesmo, não tenham medo. Então Jesus responde e acalma todos eles. Em seguida, Pedro fala assim: ok, Jesus, se és tu, então me autoriza a ir até aí andando sobre as águas também. Bom, vamos ser bem sinceros, né? Pedro podia ter o defeito que fosse, podia ter uma série de problemas, como de fato tinha, mas era um homem corajoso, né? Era uma pessoa de muita fé, você concorda comigo? Como é que ele vê Jesus andando sobre as águas do mar e fala assim: Senhor, se és tu, me convida para ir até aí, me autoriza ir até o Senhor andando sobre as águas. Então você percebe que Pedro, apesar de todos os seus altos e baixos, era um homem de muita coragem e de muita fé, de muita determinação. Ele fala assim: então, Senhor, me autoriza a andar sobre as águas e ir até aí contigo. Eu acho isso impressionante. Aí Jesus fala assim: ok, Pedro, então desce do barco e vem. E Pedro desceu do barco e foi, andando sobre as águas. E eu me coloco no lugar de Pedro, né?
Você já andou de barco alguma vez? Imagina alguém descer do barco e começar a andar sobre as águas. Pedro fez isso, olhando para Jesus. E aí eu tiro uma lição para a nossa vida espiritual hoje. Quando nós olhamos para Jesus, quando Jesus é o nosso alvo, o nosso foco, nós podemos viver o sobrenatural, nós podemos viver coisas extraordinárias. Deus pode fazer milagres extraordinários em nossa vida quando nós confiamos em Jesus. Veja que Pedro desceu do barco olhando para Jesus e foi andando sobre as águas. Isso, humanamente falando, é impossível. Mas quando nós estamos com Jesus, quando temos uma comunhão íntima com Ele, muitas coisas que para as pessoas aí é impossível, para Deus é possível. Confia nele sempre. Olhe para Jesus e ande com Ele. E com Ele você poderá andar sobre as águas. Com Ele você poderá andar de forma sobrenatural e superar muitos e muitos obstáculos. Amém? Amém. E aí eu continuo analisando o texto com você. Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, indo em direção a Jesus. De repente, Pedro tirou os olhos de Jesus e ele, diz o texto, que ele começou a reparar na força do vento. E aí ele teve medo e aí começou a afundar. Atenção, aqui tem uma lição muito preciosa. Quando nós olhamos para Jesus, a gente pode até andar sobre as águas, a gente pode viver o sobrenatural. Mas quando você tirar o olhar de Cristo, quando você tirar os olhos de Cristo e começar a observar as coisas ao seu redor, ao vento, à força do vento, às crises, às críticas, aos problemas que você porventura esteja passando, se você focar nos problemas, se você focar naquilo que está ao seu redor e tirar os olhos de Cristo, fatalmente você vai afundar. Fatalmente você vai entrar numa rota de destruição e de apostasia. Por isso, não tire os olhos de Jesus, não tiremos os olhos de Jesus, porque se fizermos isso e repararmos para aquilo que está ao nosso redor, com certeza iremos afundar. E Pedro começou a afundar por isso, por esse motivo, diz a Bíblia. E aí então Pedro estava morrendo, afundando, quando Pedro dá um grito, é uma oração de desespero, é um clamor, é um grito. E Pedro diz assim: Senhor, salva-me. Veja que interessante, Senhor, salva-me, dá um grito. E Jesus imediatamente, Jesus estava andando sobre as águas ainda, Jesus estende a mão para Pedro e fala assim: Pedro, me segura na mão. E Pedro segura na mão de Jesus e Jesus resgata Pedro, salva Pedro. Outra lição: se em algum momento da caminhada você tirar os olhos de Jesus, se em algum momento da caminhada você perder o foco, se em algum momento da caminhada você começar a afundar, ore a Deus. Dê um grito, clame ao Senhor, estenda a mão para o Senhor e Deus vai segurar na sua mão e vai te levantar e vai te resgatar e vai te salvar. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. E então Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então veja que Pedro, ele duvidou, ele teve medo e ele afundou, mostrando que a sua fé ainda era muito pequena. Aí eu penso assim, se Pedro era um homem de pouca fé e ainda assim andou sobre as águas e depois afundou, claro, mas se ele andou sobre as águas e era de pequena fé, eu fico pensando então, qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da sua fé? Será que nós teríamos coragem de descer do barco e andar sobre as águas? Humanamente falando, não. Mas quando olhamos para Jesus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Amém? E então Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E Jesus então clama, dá uma ordem e o vento, a tempestade, a tormenta cessa, acaba completamente. E todos no barco, os demais discípulos, estavam impressionados com tudo aquilo. E diz a Bíblia que todos adoraram a Jesus, reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus era Filho de Deus. Entendeu? Agora eu pergunto a você, que tal nesse ano novo olhar mais para Jesus? Que tal nesse ano novo focar mais em Jesus? Que tal nesse ano novo andar sobre as águas? Que tal nesse ano novo aprender a lição que mesmo que você tire os olhos de Cristo e comece a afundar, você pode gritar, clamar, orar e Jesus vai estender a mão e segurar na sua e vai te dar a vitória. Amém? Faça isso e você vai ser uma pessoa abençoada e vitoriosa. Eu e você, você e eu. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você. Oremos. Pai querido, obrigado por essa linda mensagem.
Abençoa cada um de nós para que possamos ter fé suficiente no Senhor Jesus, para que olhemos para Ele e andemos nos passos dele, que possamos em Cristo viver uma vida vitoriosa. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Quero lhe fazer 2 convites. O primeiro é para que você frequente uma igreja adventista do 7º dia. E o segundo convite é para que você se torne membro do nosso canal, por favor. E que você curta estas publicações. E que você, por favor, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Faça os seus comentários aqui no canal. E mande esse vídeo para quem você quiser, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe.